Bíblia Sagrada, Neemias capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Zambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão a Balaão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiros. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritarão defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou, toda a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Zambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem o seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles 10 vezes, nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares abaixo e por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pela sua família, com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e aos restos do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos nossos irmãos, nossos filhos, nossas mulheres e nossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos e os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com sua mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocavam as trombetas estavam junto comigo. E disse aos seus nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros, no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, ó nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas.
Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra, e nem eu, nem meus irmãos, e nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Assim seja.